Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h37, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM e vamos conversar agora com a professora Letícia Risotti, Relações Internacionais da Unisagrado. Professora Letícia, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Márcio, obrigado por me receber. Professora Letícia, desde as primeiras horas da manhã, a gente já teve a informação de que praticamente Donald Trump é o novo presidente norte-americano. Sim, na verdade agora 7h34 o resultado se confirmou com o fim da apuração no Wisconsin, que era um dos estados fundamentais nesta eleição. Então agora a gente tem como resultado consolidado o Trump com 277 votos no colégio eleitoral e a Kamala Harris com 224, né? Consolidando, esse não é o final da apuração, não é o final dos resultados, mas consolidando sem dúvida essa vitória. Professora, os institutos de pesquisa norte-americanos até ontem à noite davam um empate técnico. Esses institutos falharam consideravelmente, né? Na verdade, sempre foi difícil fazer pesquisa nos Estados Unidos e o fenômeno Donald Trump coloca tudo muito pior. Uma série de razões aqui, né? O primeiro, um certo voto silencioso e, em termos gerais, essa ideia, né, de estar associado ao trumpismo em determinados grupos pode, de fato, causar muito incômodo. Então, os institutos têm dificuldade aqui em conseguir pautar essas pessoas, em falar com elas. Em segundo lugar, em grande medida, porque ninguém mais atende telefone de número desconhecido. Uhum. Então, ficou muito mais difícil acessar e eles não fazem pesquisa, ou pouquíssimos, na verdade, fazem pesquisa no corpo a corpo, como é o caso no Brasil, que a pessoa responde diretamente, né, fisicamente para o entrevistador. E também a gente tem um outro fato nos Estados Unidos, que é o fato do voto não ser obrigatório. Então, isso também dificulta, porque tem um outro fator que as pessoas irem votar. E o fenômeno Trump já apontava que ele seria um distorcedor das pesquisas, justamente porque as pessoas se mobilizam mais, seja para votar contra ele, seja votar a favor dele. A tendência é de um maior comparecimento. Se a gente pega os dados antecipados da Carolina do Norte, por exemplo, e da própria Geórgia, isso se confirmou, muito mais gente votando. Dizem as informações, inclusive, que é uma vitória histórica do Donald Trump nessas eleições, né, fazendo com que o norte-americano, a extrema-direita, retorne aos Estados Unidos. É histórica, inclusive, porque é a primeira vez que um condenado vai assumir a presidência, né? Um condenado que ainda não foi sentenciado, mas condenado por uma série de acusações de fraude eleitoral. Uhum. É esse o processo em que ele foi condenado agora no primeiro semestre em instâncias em Nova York, e ele volta com uma vitória de fato acachapante. A tendência, de novo, né, o resultado não está 100% consolidado, não tem tudo apurado, mas a tendência é que ele, inclusive, ganhe nos 7 estados-membros. Então, de fato, muito acachapante, muito importante sobre a força do trumpismo nos Estados Unidos. Professora, a gente comentava aqui há alguns dias como a eleição americana é diferente da eleição brasileira. Você poderia explicar mais como funciona a questão dos colégios eleitorais, dos delegados, como tudo isso acontece lá nos Estados Unidos? A eleição, na verdade, é indireta, né? Se a gente consegue imaginar aqui que é um voto por pessoa, então toda pessoa tem direito de colocar seu voto na urna e ele vai ser contabilizado de modo igual. Isso não acontece nos Estados Unidos. Ainda que todo mundo possa votar e precise votar para decidir, quem de fato organiza esse processo são os delegados do colégio eleitoral. Essa é uma expressão que vocês devem ter falado muito já, justamente porque eles representam a força dos estados. E aí cada estado tem um conjunto específico de votos no colégio eleitoral desses delegados. Alguns têm muita relevância e muito peso, como é o caso da Califórnia, como é o caso de Nova York, como é o caso da Pensilvânia, Carolina do Norte também, a Geórgia, que vão
ter um volume grande de votos eleitorais. Mas, claro, nesta conta, há uma matemática aqui que precisa ser composta. São necessários 270 votos no colégio eleitoral, 270 delegados para que se leve, que se garanta alguém na presidência da República. A forma, então, é proporcional, né? A gente falou muito esse ciclo eleitoral da Pensilvânia, por exemplo, que consta com 19 votos neste ciclo eleitoral, neste momento, e vai representar aqui, né, de fato, o fio da meada para conseguir levar alguém para essa presidência. Então é uma eleição, antes de tudo, indireta, por isso que, inclusive, o resultado do voto popular importa muito pouco. Se a gente olhar para 2016, que foi a primeira eleição do Trump, ele perde nos votos populares, né, no conjunto da população. Porque a Califórnia, que é um estado democrático, e Nova York também, e tem um peso populacional grande, votam em peso, né, e votaram em peso naquele momento na Hillary Clinton, mas isso não significa necessariamente que ela vai sair na dianteira para essa eleição, que é certificada em janeiro. Então, ela é uma eleição indireta, né, e ela representa via estados antes de tudo. E em relação aos votos via correio, existem pessoas que podem fazer isso, ou todo mundo pode enviar o seu voto via correio? Tem só as pessoas que precisam ir presencialmente? Como funciona essa parte? Na verdade, cada estado tem uma regra, e como eles funcionam depende dos 50 estados, né, dos 50 formas, 50 apurações, as 50 eleições que são diferentes entre si. Mas, em geral, eles têm aceitado o voto pelo correio, eles aceitam votos pelo correio. Os Correios enviam, o serviço de Correios envia uma cédula para a casa da pessoa com os seus dados, sua identificação. A pessoa assinala todos os pontos, inclusive porque eles nos separam a eleição para presidente de outros pleitos. Então tem lugares discutindo o acesso à maconha, a descriminalização da maconha, tem lugares discutindo acesso ao aborto, tudo isso está nessas eleições, todas as eleições, as cadeiras para o Senado, inclusive. Então tem uma pluralidade de temas nos quais o eleitor votou, e a pessoa envia aquilo em determinadas urnas pelo correio. Isso vai sendo contabilizado em alguns estados, quando fecham as urnas, em outros, assim que os votos chegam nessa central de apuração. A gente está conversando com a professora Letícia Risotti, de Relações Internacionais da Unisagrado. Professora, Donald Trump condenado por fraude eleitoral, por sonegação fiscal, inclusive, agora eleito presidente. O que pode acontecer com todos esses processos e outros que estão ainda em pendência? Eles podem, de repente, serem postergados? Essa é uma decisão, claro, da política, mas, em geral, a gente não tem um limite institucional para isso, porque cada estado americano tem um sistema de justiça próprio, o que torna tudo bastante confuso e complicado nesse cenário. Mas ele foi condenado pela Justiça do Estado de Nova York, e isso tem uma repercussão nesse processo institucional. Também é verdade que houve uma decisão, ainda este ano, da Suprema Corte Americana, de limitar freios importantes para a ação da presidência da República. E ele tem uma maioria republicana dentro da Suprema Corte, ele que indicou 3 juízes que fizeram decisões de viradas históricas muito relevantes, inclusive sobre o direito ao aborto, que tenha talvez sido o principal tema dessa campanha eleitoral pelo lado democrata, mas que está colocando aqui um espaço para que o Donald Trump haja muito maior do que havia antes, muito maior do que havia no seu primeiro mandato. Então, é difícil saber qual vai ser a decisão dos juízes em Nova York. Ele foi condenado de modo unânime, então imagino eu que seja difícil reversão dessa sentença, pelo menos rapidamente, e
mas também é difícil prever se alguém vai colocar o novo presidente eleito dos Estados Unidos para cumprir pena na cadeia. Ele poderia, né? Esse é um cenário que eu não diria provável, mas ele é possível. Se essa for a pena colocada a ele, ele vai exercer a presidência cumprindo o seu tempo de serviço, seu tempo de prisão. Mas ele é improvável, né? Ele é improvável em vários sentidos, seja do ponto de vista político, seja pelo fato dele ser réu primário naquele contexto. Professora, qual a sua avaliação, não sei se você já pensou nisso, de como vai ser esse novo governo do Trump em comparação ao anterior, em 2016, quando ele foi eleito? Perspectiva é bem nebulosa, inclusive por causa dessas alterações institucionais, né? Havia muito mais resistência institucional entre 2016 e 2020 do que haverá agora, por uma série de motivos. Em primeiro lugar, por essa decisão da Suprema Corte, em segundo, pela vitória no Senado, que é bem significativa. Isso abre um caminho aqui para a mudança legislativa relevante dentro do sistema americano, mas ele também vai ter uma trava de não ter a maioria dentro da Câmara dos Deputados. Na verdade, o cenário é que ele vai aprofundar tudo o que fez e o que falou nesse meio tempo. Então, aprofundar o processo de deportação de imigrantes, aprofundar o isolacionismo americano na ordem internacional e tomar uma série de medidas econômicas que são, no mínimo, controversas, né? Os americanos estão passando por uma crise inflacionária nunca experimentada antes, né? Pelo menos não desde a metade do século XX, com certeza não nas últimas décadas, e isso abalou, inclusive, a preferência do eleitorado. Ele fala em taxar todos os produtos importados, o que pode ter efeitos bastante inflacionários. Então, ele vai tentar uma série de medidas econômicas que vão ter impacto na economia global, e isso vai depender, sem dúvida, da capacidade dele de entregar esses resultados. Boa parte dos eleitores diziam que votariam no Trump porque ele retiraria os Estados Unidos do envolvimento dos atuais conflitos na Ucrânia e em Israel. Então, a gente tem também aqui uma perspectiva de um vazio da liderança americana que foi importante para a consolidação da segunda metade do século XX para cá. Professora, e como é que fica a relação Brasil-Estados Unidos com a eleição de um extrema-direita como Donald Trump? Como é que vão ficar? Semanas atrás, dias atrás, o presidente Lula deu uma declaração que ele gostaria que Kamala Harris ganhasse. Enfim, como é que, no seu entender, vai ficar a relação Brasil-Estados Unidos? A princípio, essa é uma relação estável. Estável no sentido de que a gente tem 200 anos, esse ano se comemorou o bicentenário das relações Estados Unidos-Brasil, há um fluxo econômico muito bem estabelecido, então nem que um dos lados de fato resolvesse se retirar completamente dessa parceria, dessa interação, conseguiria, né? Não é uma coisa feita facilmente, não depende só dessa vontade política imediata. Mas a gente pode apostar que não vão ser bons termos no sentido de fato, ter mais acesso a essas negociações, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: fica mais difícil negociar qualquer tipo de financiamento, qualquer tipo de nova parceria, qualquer tipo de acordo, porque o governo Trump tem uma lógica isolacionista, né? Eles não querem negociar com ninguém. E aí não importa muito se é o Brasil, se é a Argentina, se é a Arábia Saudita, para o Trump ele está pensando aqui nessa ideia de uma reconstrução, de uma América, de uns Estados Unidos voltados para dentro. Então, não, acho que a coisa vai se abalar muito, né? Não vai ter grandes inflexões, mas não vai ter nenhum tipo de aprofundamento de parcerias. E isso pode, inclusive, resvalar na capacidade da COP30 no Brasil ano que vem, que vai ser em Belém do Pará, e que foi uma aposta importante do governo brasileiro para reposicionar o Brasil no cenário internacional, depois de uma retirada importante do governo Bolsonaro,
não conseguir entregar grandes acordos, né? Não conseguir entregar uma negociação ousada que de fato fale com a mudança climática. Então, especialmente, acho que esse é o resultado mais imediato, mas em termos de parcerias, de relações econômicas, isso a tendência é que fique estável. Professor, e você acredita que a vitória do Trump sinaliza aí a possibilidade de talvez a volta à presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Diferentemente dos Estados Unidos, a gente tem um processo de justiça eleitoral muito mais organizado, né? Então, o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, e isso é um cenário muito importante, né? Isso mostra uma resposta institucional para a série de crimes cometidos naquele ciclo eleitoral. Mas, sem dúvida, acende a extrema-direita pelo mundo. Então, você tem aqui um entusiasmo, diria, desses grupos, e aí, seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Europa, que tem esses atores de extrema-direita mobilizados, incentivados, né, vendo uma onda de extrema-direita se consolidando. Se isso vai reverter em vitória eleitoral, é outra história, mas você tem, de fato, esse tipo de entusiasmo. Um ator importante nisso, e que a gente não tem clareza ainda como vai agir, é o Elon Musk, dono do antigo Twitter, agora X, que tem relações bastante conturbadas com a justiça brasileira, né? Fez uma ação de violar a justiça brasileira constantemente, até que teve sua plataforma bloqueada e agora reaberta, vamos colocar nesses termos, mas que embarcou de cabeça na campanha do Trump, assim, inclusive dando dinheiro para as pessoas votarem no Trump. No Brasil, a gente chamaria isso de compra de votos, mas aparentemente no ciclo eleitoral americano isso foi tolerado. E então, aparentemente, o Musk está muito próximo da própria campanha. Se especulou nos últimos dias qual seria o papel dele num eventual governo. Não dá para saber se ele vai assumir nenhum tipo de função nesse sentido, mas a mobilização que ele cria nas plataformas e na propaganda de extrema-direita é muito relevante. As redes sociais têm um papel importante em proliferar esse tipo de discurso e construir uma lógica de ódio que é muito presente na extrema-direita. Para encerrar, professora, a população de imigrantes nos Estados Unidos passa de 50 milhões de pessoas. Como é que vai ficar a vida dessas pessoas agora com a eleição de Donald Trump? A promessa dele é que vai ficar muito pior. Se isso vai se refletir de fato numa deportação em massa, que foi ele prometeu, depende do músculo institucional que ele vai conseguir, do número de recursos que ele vai conseguir para fazer isso. Mas a promessa é que seja muito pior, seja para entrar, seja para se manter no país. Acho que vale lembrar, o governo Trump fez a separação de famílias, né, deixando crianças sozinhas abandonadas na fronteira. Não me parece que ele tenha nenhum sinal do eleitorado e mesmo das instituições que o faça retroagir nessa posição. Então, a tendência é que ele torne o processo migratório muito mais difícil, muito mais tenso e, de novo, não importa a nacionalidade nesse sentido, né? Ele tem uma restrição generalizada, e isso vai também produzir uma consequência de recursos institucionais. Se ele cumprir com o que prometeu, a gente está vendo aqui uma nova onda de deportações e a falta de um caminho para asilo, para asilado político, por exemplo, que é um fator importante de migração para os Estados Unidos. Professora Letícia, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui no Primeiro Jornal da Prever FM. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Bom dia. 7h56, falamos com a professora Letícia Risotti, professora de Relações Internacionais da Unisagrado. Realmente deu um panorama, um raio-x do que está acontecendo, do que pode acontecer com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Essa pergunta final aí com relação aos imigrantes, realmente a promessa
de campanha é que realmente ele vai, o muro vai continuar, as barreiras vão continuar, vida difícil para todos os imigrantes, inclusive os brasileiros. Né? Inclusive quem deseja só visitar, né? Visto de visitante, inclusive, deve ficar mais difícil também. Já tivemos essa situação há 7, 8 anos atrás e vamos vivenciar novamente, né? Lembrando que hoje, na madrugada, quase que declarado eleito, ele disse: todas as promessas serão cumpridas.